Bem-vindos ao canal Locra. Eu sou Bianca Ferreira, uma das curadoras das histórias que você encontra aqui. Prepare-se para atravessar novamente os corredores mais sombrios da magia, onde cada sussurro esconde um segredo e cada escolha pode mudar destinos. Respire fundo, porque a segunda temporada de Herança de Sombras começa agora. Capítulo 12. Mãe. O relógio da parede marcava 1h32 quando Elian percebeu que já fazia tempo demais que estava olhando para o mesmo ponto do outro lado da rua. A janela emoldurava a praça de Vixen como uma pintura viva, as árvores já começavam a perder as folhas, e o vento frio carregava consigo o cheiro seco de terra, misturado com o perfume adocicado que escapava das vitrines de ataraxia. Dentro da confeitaria, o mundo parecia mais lento. O vidro refletia o brilho dourado das lâmpadas e o movimento preguiçoso dos clientes, que conversavam baixo, sorrindo com o tipo de alegria que só se encontra em dias comuns. Do lado de fora, o mundo seguia como se nada estivesse errado. Do lado de dentro, Elian tentava lembrar como se fazia para sentir o mesmo. O milkshake à sua frente começava a perder a forma, a cauda escorrendo pelas bordas do copo. O cardápio o chamava de Elian, uma invenção que Rose criou depois que ele ajudou Safira após o ataque que ela sofreu. Era uma mistura improvável de chocolate amargo, baunilha e um toque de café, forte o bastante para acordar até os mortos, segundo Jonas. Ao lado, um sanduíche de rosbife esperava intocado, o pão começando a endurecer. Elian não tinha fome. Só pensava. Pensava até se perder dentro de si. O som da porta abrindo soou distante, como se viesse debaixo d'água. Passos leves cruzaram o salão, mas ele não se virou. Só percebeu quando uma voz suave, feita de mel e cansaço, quebrou o silêncio entre eles. Se continuar olhando para essa árvore por mais 5 minutos, ela vai chamar a polícia por assédio. A voz o puxou de volta ao presente. Elian piscou, e quando levantou os olhos, viu Rose parada diante dele, segurando uma bandeja. Ela usava o mesmo avental escuro de sempre, coberto de manchas de chocolate e farinha, o cabelo ruivo preso em um coque meio desfeito. Não havia nada de glamouroso nela, nenhuma daquelas belezas que intimidam ou parecem inalcançáveis, mas algo nela aquecia o ar ao redor. Era um tipo de doçura diferente, que não vinha de palavras nem de gestos, mas de presença. Quando ela sorria, mesmo cansada, dava vontade de permanecer ali só para continuar sendo olhado daquele jeito. Elian tentou endireitar a postura, meio envergonhado, mas ela já puxava a cadeira à frente e se sentava com naturalidade, como se aquele fosse o lugar dela desde sempre. Você tá muito quieto, disse ela, apoiando os cotovelos na mesa. E olha que eu já vi adolescentes quietos. Tenho uma filha, lembra? Elian esboçou um sorriso tímido. Eu lembro. Então devia saber que, quando um garoto da sua idade fica encarando o nada com essa cara, ou tá apaixonado, ou tá carregando o mundo nas costas. Ela o observou por um instante, os olhos gentis, mas firmes. E o segundo parece mais provável. Ele desviou o olhar para o milkshake, girando o canudo sem beber. Eu só estava pensando. Pensando é o disfarce preferido da gente quando tá triste. O tom dela não tinha julgamento. Era um comentário leve, quase distraído, mas que o acertou com precisão. Por alguns segundos, ele não respondeu. O som distante de uma máquina de café preencheu o espaço entre eles. Do balcão, uma funcionária ria de algo que um cliente disse. O riso era breve, leve. Parecia vir de outro mundo. Às vezes parece que nada do que eu faço muda as coisas. Disse ele, enfim, com a voz baixa. Que o tempo só passa e tudo fica igual. Rose ficou em silêncio por um momento. O olhar dela era atento, mas sereno, como quem ouve com o coração antes de ouvir com os ouvidos. Aí é que tá, respondeu ela, depois de um tempo. As coisas sempre mudam. Só que quando a gente tá dentro delas, não dá para ver. É tipo fazer bolo. Você coloca no forno e ele parece o mesmo por um bom tempo. Mas uma hora você abre e tá diferente. Cresceu. Ela sorriu, e o sorriso tinha uma ternura quase teimosa. A diferença é que a gente não tem como abrir o forno da vida para espiar o progresso. Elian riu de leve, balançando a cabeça. Essa é nova para mim. Filosofia de confeitaria. Funciona melhor do que parece. Retrucou ela, divertida. E economiza terapia. Ele a olhou mais atentamente então. Havia algo em Rose que o desarmava. Talvez fosse o modo como ela falava sem tentar consertar nada, sem empurrar conselhos prontos.
Era só presença. Um tipo raro de conforto que não exigia explicação. Sabe, você me lembra alguém, disse ele, antes que pudesse se conter. Rose arqueou uma sobrancelha. Espero que seja alguém que você goste. Minha mãe. As palavras saíram baixas, quase um sussurro, mas o suficiente para que ela parasse por um instante, surpresa. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Era um tipo de pausa que pedia cuidado. Rose encostou o queixo na mão e o observou com doçura. Miranda? Perguntou ela, e quando Elian confirmou com um leve aceno, ela soltou uma risada curta, nostálgica. A vida tem um senso de humor interessante. Elian ergueu os olhos, curioso. Você a conheceu? Conheci. Ela se recostou na cadeira, cruzando os braços. Estudamos juntas em Babylon. E posso te garantir uma coisa, éramos o completo oposto. Ela era a garota das boas notas, das palavras certas, das causas nobres. E eu, deu um meio sorriso, com certa vergonha divertida. Bom, eu era o tipo de problema que os professores oravam para se formar logo. Elian deixou escapar um riso breve. É difícil imaginar você como problema. É porque o tempo me domesticou. Ela deu de ombros, o olhar se perdendo por um segundo na vitrine cheia de doces. Mas naquela época, eu era uma praga ambulante. Vivia em detenção, respondia aos professores, brigava por besteira. Ela fez uma pausa, o sorriso suavizando. E mesmo assim, sua mãe sempre me defendia. Dizia que eu só precisava de alguém para acreditar que eu não era um caso perdido. A lembrança a fez sorrir de um jeito triste. Havia algo sincero naquele olhar, uma memória que, de repente, parecia mais próxima do que deveria. Ela fazia isso com todo mundo, disse Elian, a voz carregada de afeto contido. Acreditava em todos, até quando não devia. Rose assentiu devagar. Esse era o problema e o milagre da sua mãe. Ela enxergava o que ninguém via. E às vezes, isso cobra caro. Por um instante, nenhum dos dois falou. Elian olhou para o milkshake e, sem pensar, tomou um gole. O sabor forte de café e baunilha se misturou à doçura quase enjoativa do chocolate, e ele pensou que era uma combinação estranha, mas familiar, como se aquele gosto tivesse sido inventado para lembrar que até as coisas amargas podem ser boas, dependendo de quem as faz. Você parece carregar muito, disse Rose de repente, quebrando o silêncio. Não precisa me contar, não sou sua mãe. Ele sorriu, sem humor. Mas parece. Rose piscou, um pouco surpresa. O quê? Você tem o mesmo jeito. Ele apoiou o queixo na mão, olhando pela janela. Não é sobre aparência, é sobre presença. É o tipo de pessoa que faz o mundo parecer menos quebrado. Ela ficou sem resposta por um momento. O olhar dela suavizou até que o riso voltou, leve, mas com um brilho de emoção verdadeira. Bom, essa é nova. Normalmente me dizem que eu pareço uma tia faladeira. Não. Ele o negou, simples, sincero. Você parece alguém que entende. Rose o observou por um tempo, e algo naquele garoto, nos olhos cansados demais para a idade, no jeito que ele mexia o canudo para disfarçar o nervosismo, fez algo dentro dela apertar. Por um instante, quis alcançar sua mão, mas se conteve. Às vezes, carinho demais fazia os jovens recuarem, como se ainda não estivessem prontos para aceitar. Elian, começou, com voz suave. A dor que você carrega não vai embora. A gente só aprende a caminhar com ela. Eu sei como é perder alguém que parecia ser o centro de tudo. No começo, o silêncio é o pior. Depois, vem a culpa. E um dia, ela parou, suspirando, o olhar distante. Um dia você percebe que lembrar não dói tanto quanto esquecer. Elian abaixou a cabeça, e por um momento, apenas o som do relógio marcou o tempo. Havia peso em cada palavra dela, e mesmo sem saber por quê, ele acreditou. Rose se levantou devagar, ajeitando o avental. Bom, se você quiser mais um milkshake, é por conta da casa. Heróis têm desconto vitalício por aqui. Não me chame de herói, murmurou ele, sem levantar o olhar. Ela parou, a mão ainda apoiada na cadeira. Então de que devo te chamar? Ele demorou a responder. Só. Elian. Tá bom, só Elian. Ela sorriu, tocando de leve o ombro dele. E se um dia quiser conversar de novo, eu costumo estar por aqui. Normalmente com uma bandeja, uma colher e tempo de sobra. Ela se afastou, voltando para o balcão,
e o som de sua voz misturou-se ao burburinho tranquilo da loja. Elian ficou ali por um tempo, olhando para a janela, o milkshake quase no fim. Pensou em sua mãe, em Miranda, em tudo o que ainda não entendia. Mas, pela primeira vez em muito tempo, o peso dentro dele parecia um pouco menor. Do lado de fora, o vento continuava a soprar, levando as folhas amareladas da praça. E, enquanto as sombras do pré-inverno se alongavam sobre Vixen. O céu de Vixen naquele início de tarde tinha um tom pesado, acinzentado, como se as nuvens carregassem segredos que se recusavam a chover. As ruas, no entanto, estavam mais movimentadas do que de costume. Crianças corriam entre as calçadas estreitas, rindo alto, enquanto alguns pais comentavam em sussurros. Havia algo estranho no ar, e Safira, caminhando em direção à loja da mãe, percebeu isso de imediato. Não era apenas o silêncio incomum que cercava a ataraxia, a confeitaria que sempre transbordava de vida e cheiro doce de chocolate derretido, mas também a inquietação contida nos olhares ao redor. Ela se aproximou da fachada fechada, o coração acelerado de excitação pela ideia de surpreender a mãe em um dia de folga da academia. Contudo, o que encontrou foi desolador. As portas trancadas, cortinas cerradas e um grupo de pessoas cochichando diante do lugar, como se pressentissem um perigo invisível. Uma mulher, segurando a mão do filho pequeno, comentou com expressão assustada que a loja não abriria hoje, e o menino, decepcionado, arrastou os pés pelo chão empedrado. Safira franziu o senho, surpresa. A loja da mãe nunca fechava sem aviso, e era conhecida por ser um refúgio de calor humano em uma cidade gélida e cinzenta como Vixen. A inquietação tomou conta dela. Sem esperar, deu a volta pelo quarteirão e alcançou a entrada dos fundos. O corredor estreito cheirava a açúcar queimado e um leve odor metálico, algo que arrepiou sua pele. Ao empurrar a porta, um som cortou o ar, um grito de dor tão agudo e humano que ela reconheceu imediatamente. Sua mãe. O sangue gelou em suas veias. Safira correu, os pés batendo com violência contra o piso de pedra, até atravessar o depósito que separava o quintal da cozinha. O que encontrou do outro lado a fez travar no lugar, como se tivesse sido atingida por uma corrente invisível. Rose estava ajoelhada no chão, o corpo curvado sobre si mesmo, as mãos trêmulas manchadas de sangue. Vomitava em espasmos, o líquido escarlate escorrendo pelo avental que antes simbolizava apenas trabalho e carinho, agora reduzido a um pano encharcado de dor. Sua respiração era áspera, entrecortada, e cada gemido parecia arrancado à força de dentro dela. E ali, sentada com a altivez cruel de uma rainha ilegítima, estava Celestine Black. O banquinho de madeira onde repousava tornara-se trono por pura imposição de sua presença. O corpo ereto, as pernas cruzadas, as mãos pousadas com elegância artificial sobre o colo. O dourado natural de seus olhos havia se transfigurado em um rubro profundo, refletindo a intensidade do sofrimento que infligia como quem brinca com uma vela acesa em um campo seco. Ela observava Rose não com indiferença, mas com prazer genuíno, como quem saboreia cada fragmento da miséria alheia. Mamãe. A voz de Safira escapou como um soluço, quase sem som. Rose tentou erguer o rosto, os lábios manchados de sangue, o olhar suplicante, mas não para pedir ajuda, e sim para ordenar, num último esforço desesperado. Vá! Safira! Vá embora, agora! Mas já era tarde. Celestine se virou lentamente, e o mundo pareceu parar. O rubro de seus olhos brilhou com um fascínio venenoso, e o sorriso que se desenhou em seus lábios era um corte cruel, sem calor, sem alma. Ora, ora, disse ela, a voz aveludada, mas impregnada de veneno. A filhinha resolveu aparecer. O olhar dela recaiu inteiro sobre Safira, e em um instante o corpo da vampira mais jovem explodiu em dor. A mente dela foi consumida por uma chama invisível, uma agonia que não se limitava à carne. Era como se cada nervo fosse incinerado ao mesmo tempo, uma dor tão pura e absoluta que arrancou de Safira um grito rouco. Ela tombou contra o chão, as unhas se cravando no piso de madeira, arranhando-o como se pudesse arrancar dali a salvação. Seu corpo se arqueava em espasmos, e cada respiração era uma luta contra o colapso. É isso que vocês chamam de nobreza? Celestine prosseguiu, inclinando levemente a cabeça, como quem contempla uma pintura mal feita. Uma casa menor, vivendo à sombra dos verdadeiros governantes de Salem, fingindo ter importância enquanto servem de capacho para o nome Black. Ela se levantou devagar, cada gesto estudado, como se dançasse uma valsa silenciosa com a dor que espalhava. Caminhou até Rose,
e inclinou-se para falar rente ao ouvido da mulher ainda ajoelhada. Você não passa de uma empregada com brasão, Rose. O mundo deveria rir da sua pretensão em achar que seu nome pode pesar diante do meu. Rose arfou, o corpo tremendo, mas ainda tentou erguer-se, como quem não suportava que a filha a visse prostrada. Celestine, com um brilho glacial nos olhos agora tingidos de um azul vívido, sinal de que mudava o fio da emoção manipulada, lançou o peso do desespero sobre Safira. O coração da jovem despencou em uma exaustão súbita, o calor da esperança drenado de dentro dela. Sentiu-se vazia, fria, mergulhada em uma tristeza sem fundo. O chão a recebeu de joelhos, e por um momento ela desejou simplesmente permanecer ali, imóvel, como se lutar fosse inútil. Celestine sorriu, satisfeita, erguendo o queixo com a arrogância de quem acredita governar até o ar que os outros respiram. Vejam só, duas mulheres, presas ao próprio fracasso. É quase poético. Ela passou os dedos pelos cabelos loiros impecáveis, os olhos dourados retornando ao tom original, mas ainda carregando a centelha cruel que deixava claro. Nada daquilo era acidente, nada era impulso. Era cálculo. Um espetáculo de poder, construído para esmagar, humilhar e subjugar. Safira, ainda ajoelhada, tentou mover-se, mas o corpo estava pesado demais. A única coisa que conseguia era encarar a mãe, e naquele olhar encontrou algo que Celestine jamais poderia controlar: amor. Um amor desesperado, torturado, mas ainda presente. E foi esse resquício, esse lampejo de calor, que a impediu de se render completamente. Celestine, no entanto, apenas riu. Um riso seco, cortante, que soou como vidro se estilhaçando. A casa Black sempre recolhe seus servos, mas nunca esqueçam o lugar que ocupam. Vocês não são nada além de poeira sob nossos pés. E ao dizer isso, voltou a se sentar como se fosse, de fato, a dona da loja, da cidade, e do próprio mundo. O ar dentro da confeitaria estava pesado demais para ser respirado. As janelas, antes translúcidas, agora filtravam uma luz fria e cinzenta que parecia incapaz de atravessar o vidro por completo. O cheiro de açúcar queimado ainda pairava no ar, misturado a algo metálico e amargo, o tipo de odor que denuncia o sangue, mesmo quando ele tenta se esconder entre os perfumes doces. Lá fora, Vixen seguia viva, mas dentro da ataraxia tudo parecia suspenso em uma bolha de horror silencioso, onde até o tempo hesitava em se mover. Celestine Black permanecia sentada sobre o banquinho como se fosse um trono, o corpo ereto, a expressão inquebrável. Sua presença contaminava o espaço. Cada parede, cada móvel, cada doce ainda exposto nas vitrines tremia sob a tensão invisível que ela irradiava. A dor, ali, tinha cheiro, cor e som. E era dela. Rose ofegava no chão, o rosto voltado para o azulejo, os cabelos ruivos grudados à pele suada e manchada de sangue. O corpo dela se movia em espasmos involuntários, tentando reagir, tentando existir. Mas cada tentativa parecia um insulto à vontade de Celestine. Safira ainda estava de joelhos, os dedos sujos de pó e lágrimas. Tentava se recompor, mas o olhar de Celestine a mantinha presa. Havia algo de sobrenatural naqueles olhos dourados que agora cintilavam em tom de granada, oscilando entre vermelho e âmbar, como se refletissem o fogo e o ouro ao mesmo tempo. Vocês sempre foram tão sentimentais, disse Celestine, a voz suave, musical, perigosa em sua calma. Tão fiéis à ilusão de que o amor é força. Mas o amor é apenas fraqueza bem maquiada. As palavras dela caíram como lâminas afiadas. Rose ergueu o rosto com esforço, o sangue escorrendo pelo queixo, e mesmo assim conseguiu sustentar o olhar. E ainda assim, murmurou com a voz falha, é algo que você nunca vai entender. Por um instante, os olhos de Celestine cintilaram em violeta profundo, a cor da humilhação que ela escolhia infligir. O ar vibrou, e Rose foi lançada contra o balcão com força suficiente para derrubar uma prateleira de copos. O som do vidro quebrando preencheu o espaço, seguido por um gemido rouco. Safira gritou, mas sua voz se perdeu quando Celestine a olhou novamente. O mundo inteiro pareceu se curvar em silêncio, e então veio a dor, uma torrente invisível que atravessou seu corpo como se algo tivesse rasgado os ossos por dentro. Celestine se aproximou, o salto ecoando lento, cada passo medido. Sabe, Safira, eu realmente queria gostar de você. O tom era quase carinhoso, o sorriso, quase gentil. Há talento em seu sangue, mesmo que mal lapidado. Mas você se mistura com gente que não sabe seu lugar. E isso me irrita. Safira tentou falar,
mas o corpo não respondia. As lágrimas caíam sem som, e cada tentativa de respirar vinha acompanhada de uma dor aguda, como se Celestine a fizesse sufocar em sua própria alma. Os olhos da garota agora reluziam em índigo, e a energia no ar se distorcia, carregando uma tristeza tão intensa que parecia engolir toda a cor, toda a luz. Deixe ela, em paz. A voz de Rose quebrou o encanto por um segundo. Fraca, mas firme. Celestine parou e a olhou com desprezo. Em paz? Repetiu, como se a palavra fosse uma piada privada. Paz é para os que sabem seu lugar. Você esqueceu o seu há muito tempo, Rose. Ela estendeu a mão, e o corpo de Rose foi erguido do chão como uma marionete, os pés tremendo, as veias pulsando sob a pele. Celestine fechou os olhos, e os próprios írises tornaram-se vermelhas como sangue fresco, refletindo o prazer cruel de quem transforma a dor em arte. Rose gritou, um som que não parecia humano. O grito ecoou pelas paredes, atravessou o corredor, fez o chão vibrar. E ainda assim, ninguém veio. Do lado de fora, a vida seguia. O mundo humano não via o que estava acontecendo ali dentro. Safira arrastou o corpo até a mãe, tentando tocá-la, mas Celestine se virou, e a energia invisível a lançou de volta contra a parede. O impacto arrancou o ar dos pulmões da jovem. Mãe! Gritou, ou tentou gritar. O som saiu entrecortado, sufocado pelo peso que se abatia sobre ela. Mãe! Repetiu Celestine, o tom zombeteiro, o sorriso retorcido. Uma palavra bonita. Mas me diga, o que uma mãe ensina a uma filha que não nasceu para ser nada além de sombra? Rose conseguiu murmurar algo entre a dor e a raiva. Que mesmo sombra ainda é feita de luz. Por um instante, houve silêncio. A resposta pareceu atravessar Celestine como uma agulha. O rubro dos olhos piscou, vacilante, e o ódio voltou ainda mais violento. A sala inteira estremeceu. Ela ergueu as duas mãos e canalizou a força como uma onda invisível. O chão rachou, os utensílios tremeram nas prateleiras, e Safira sentiu o mundo girar antes de ser novamente lançada ao chão. Celestine se inclinou sobre Rose, aproximando-se até que o hálito frio dela tocasse o rosto da mulher. Você devia ter ficado calada, doce Rose. Agora, vai aprender o que é amor, pela dor. Os olhos dela brilharam num tom prateado, metálico, e o corpo de Rose começou a tremer como se cada nervo estivesse sendo arrancado um a um. Ela tentou conter o grito, tentou não dar a Celestine o prazer da reação, mas era impossível. O som que escapou foi cru, desesperado, arrancado do fundo da alma. Celestine observava tudo com calma mórbida, os lábios curvados num meio sorriso satisfeito. Era o poder de quem não precisava gritar para dominar, de quem acreditava ser mais do que qualquer um. Safira engatinhou até a mãe, os olhos marejados, o coração dilacerado. Mãe, por favor, sussurrou. Para! Mas Celestine apenas virou o rosto, e, num movimento quase preguiçoso, ergueu a mão outra vez. A cor dos olhos mudou para preta, opaca como breu. Foi a ausência de tudo, e a pior sensação tomou Safira. De repente, não sentia nada. Nem dor, nem medo, nem amor. Apenas o vazio. O vazio absoluto. Ela olhou para a mãe, que ainda tremia em agonia, e não conseguiu chorar. Quis chorar, quis gritar, mas nada vinha. Era como se Celestine tivesse roubado dela o próprio coração. Assim é melhor, disse Celestine, suave. O sofrimento, às vezes, é muito barulhento. Ela soltou Rose, que desabou no chão como um boneco quebrado. A mulher respirava com dificuldade, o peito subindo e descendo em espasmos curtos. A pele pálida, os olhos turvos. Safira tentou tocá-la, mas não sentia nada, nem o calor, nem o frio. Apenas o nada absoluto. Celestine apenas ajeitou o vestido com um gesto de elegância irritante. O tempo parecia ter parado dentro da confeitaria. O vento lá fora batia nas janelas, fazendo render o vidro, e o som se confundia com os suspiros entrecortados de Safira. A dor ainda pulsava dentro dela como uma lembrança viva, e cada respiração vinha acompanhada de um tremor involuntário, como se o próprio corpo se recusasse a acreditar que ainda estava inteiro. Ela ergueu o rosto devagar. As lágrimas já não vinham, mas o brilho endurecido em seus olhos rosas deixavam claro que algo dentro dela havia mudado. Celestine observava com um sorriso malicioso. Sentada sobre o banquinho, o corpo perfeito e o sorriso imóvel, ela parecia estudar as duas como um pintor que analisa o estrago de sua própria obra.
Os olhos de Celestine agora tinham um brilho âmbar profundo, a cor da manipulação e do domínio, e refletiam não o prazer da vitória, mas a convicção fria de quem acredita ter o direito de decidir o destino dos outros. O que você quer de nós? A voz de Safira quebrou o silêncio, rouca, trêmula, mas firme. Se veio aqui só para brincar de rainha, perdeu seu tempo. Por um instante, algo brilhou em Celestine, uma faísca de surpresa que logo se dissolveu num riso baixo, quase musical. Um som bonito e horrível ao mesmo tempo. Brincar de rainha? Repetiu ela, inclinando a cabeça, as palavras escorrendo como veneno doce. Ah, pequena ataraxia, como você é ingênua. Eu não brinco. Eu mando. Ela cruzou as pernas, elegante, estudando Safira com o olhar de quem examina um inseto raro. Ouvi dizer que é próxima do Elian, que ele confia em você. Fez uma pausa, saboreando o silêncio. Eu preciso de alguém assim. Safira cerrou os dentes. O ar ao redor pareceu ficar mais pesado, como se as paredes se aproximassem. E para quê, exatamente? Quero que me faça um favor. O sorriso dela se ampliou, e por trás do tom suave havia algo de predatório. Quero que coloque algo na bebida dele antes do duelo. Nada fatal. Apenas o suficiente para torná-lo previsível. Os olhos de Celestine brilharam em âmbar envenenado, e por um instante todo o ar da sala pareceu vibrar, carregado de uma promessa silenciosa de dor. Safira a olhou com repulsa. A resposta veio antes que o medo pudesse filtrá-la. Vai se ferrar. As palavras saíram rasgadas, cheias de raiva e desprezo. Se é tão poderosa quanto finge, faça você mesma. O sorriso de Celestine não se desfez, mas perdeu a graça. As pupilas dela se estreitaram, e o dourado se tingiu de vermelho profundo, o tipo de cor que anuncia tempestade. Eu tentei, disse, a voz baixa, metálica. Aquele dia, no refeitório, quando pensei em brincar um pouco com ele. Mas não funcionou. As palavras saíam como um sussurro venenoso. Elian não sente como os outros. Há algo dentro dele, que me repele. Ela deu um passo à frente, o olhar incandescente. Então eu uso o que resta. Vocês. As sobras da nobreza, os nomes apagados das genealogias, as famílias que ainda fingem ter valor. O nome ataraxia soou como um insulto em seus lábios. Rose ergueu a cabeça, a voz falhando, mas firme. Minha filha, nunca fará isso. O olhar de Celestine pousou sobre ela, e os olhos mudaram de cor outra vez, agora violeta, o tom da dominação. O ar pareceu se comprimir, e Rose estremeceu, tentando resistir. Era como se algo a pressionasse por dentro, apagando o som de seus próprios pensamentos. Ainda assim, ela ergueu o rosto, mesmo pálida, mesmo quebrada. Você, não, entende, murmurou, a voz rouca. O medo não é obediência. Celestine se inclinou, e o sorriso desapareceu. A calma deu lugar a uma fúria silenciosa, algo tão frio que doía mais do que o próprio calor da dor. Que pena, sussurrou. Eu queria te dar a chance de provar o contrário. O poder dela explodiu em silêncio. Ninguém viu o que aconteceu, apenas o som súbito de vidro rachando, o farfalhar das cortinas, o ar distorcido como se o próprio espaço tremesse. Rose caiu de joelhos, ofegante, as mãos trêmulas pressionando o chão. A dor não era física, era algo mais profundo, uma dor de alma, a memória de cada perda, de cada medo, concentrada em segundos eternos. Safira tentou alcançar a mãe, mas Celestine se moveu, rápida e letal. Um olhar bastou. O corpo da jovem cedeu, a respiração falhou. O mundo girou. Por um instante, não houve som, apenas o eco do riso de Celestine preenchendo o espaço, reverberando como se a própria loja o tivesse absorvido. É sempre assim, disse, quase triste. Amor, orgulho, sacrifício, sempre os mesmos truques dos fracos. Safira levantou o olhar, e o que havia ali já não era medo. Era ódio. Você nunca vai entender, disse ela, com voz rouca. O que a gente tem, não pode ser quebrado por você. Celestine parou, como se as palavras tivessem lhe tocado. Por um segundo, as íris voltaram a brilhar em dourado. Mas o instante passou. O rubro voltou. Então aprenda, respondeu ela. O chão vibrou, e Safira sentiu o peso do poder recaindo sobre ela, a mesma dor invisível, mas multiplicada. Seu corpo cedeu, mas o olhar continuou firme, queimando, recusando-se a se apagar. Era essa recusa, essa centelha teimosa,
que parecia enfurecer Celestine mais do que qualquer golpe. Ela se aproximou, ajoelhando-se diante dela. Tão perto que Safira podia ver o reflexo de si mesma naqueles olhos ardentes, a imagem de uma garota quebrada, mas não vencida. Você devia aprender a se calar, sussurrou Celestine. Eu estou oferecendo sobrevivência. O que há de tão difícil em aceitar o próprio lugar? Safira não respondeu. Apenas cuspiu o sangue que sentia na boca, não em provocação, mas como quem rejeita veneno. Celestine se ergueu. O silêncio seguinte foi o mais cruel de todos. Ela abriu um pequeno frasco de vidro e o colocou diante da jovem. O líquido dentro parecia pulsar em cores tênues, cinza, lilás, quase translúcido. Coloque isso na bebida dele, disse, simples. Ou o que sobrar da sua família vai desejar não ter existido. A ameaça foi dita sem gritar, sem teatralidade, apenas com a convicção de quem não precisava repetir. E isso a tornou muito pior. Celestine virou-se, ajeitou o vestido e caminhou até a porta. A cada passo, o som do salto parecia um relógio marcando a contagem regressiva de algo inevitável. Antes de sair, olhou por cima do ombro, o rosto sereno outra vez. A paz é uma ilusão, Safira. E a ilusão é o único luxo que vocês não podem mais pagar. Quando a porta se fechou atrás dela, o mundo permaneceu em silêncio. Safira ficou ali, caída, respirando com dificuldade. A mãe, a poucos metros, permanecia imóvel, o corpo frágil tentando se recompor. A jovem engatinhou até ela, tocou-lhe a mão, e aquele toque bastou para quebrar o feitiço que a paralisava. Rose apertou os dedos da filha com a pouca força que lhe restava. Nenhuma falou. Não era preciso. No chão, o frasco ainda reluzia, refletindo o brilho pálido da tarde que se esvaía pelas frestas da janela. Safira o pegou. Não como quem aceita, mas como quem jura nunca esquecer. Do lado de fora, o céu finalmente desabou. A chuva caía forte sobre Vixen, lavando as ruas, arrastando o sangue que a cidade não sabia que existia. Mas não havia chuva suficiente para lavar o que fora feito ali dentro. Obrigado por acompanhar mais um capítulo de Herança de Sombras. Se essa jornada mexeu com a sua imaginação, deixe seu like, escreva nos comentários o que mais te prendeu e compartilhe com quem também ama boas histórias. Isso mantém a magia viva e nos ajuda a trazer cada vez mais aventuras para você. Um grande abraço, e até o próximo capítulo.